Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de matemática e comentaremos uma parte da habilidade de número 203. Você sabia que é possível prever e analisar rendimentos e também dividendos sobre um valor inicial? Em um investimento, nós podemos calcular quanto teremos de rendimento após percorrer um tempo. Ou no caso de um cartão de crédito ou um empréstimo consignado, nós podemos calcular qual é o dividendo, quanto nós teremos de dívida após um certo tempo. Bancos e instituições que realizam um empréstimo de dinheiro e de crédito, eles visam o rendimento de alguma forma. Você sabe como eles ganham dinheiro desta maneira? Eles utilizam os juros. Os juros têm duas maneiras de aplicação: os juros simples e também os juros compostos. Vamos considerar uma situação de um empréstimo de R$10.000, aplicado a juros simples sobre uma taxa de 1% ao mês. Você sabe quanto de juros isto terá no decorrer de um ano inteiro? Vamos fazer o cálculo de quanto vamos ter que pagar ao banco de juros no decorrer de um ano. Vamos comigo em tela? Vamos fazer o cálculo agora desta situação que é hipotética de juros simples de um empréstimo de R$10.000 com uma taxa de 1% que está ao mês durante um período total de um ano. Perceba que aqui nós estamos misturando dois tipos de unidade, mês e ano. Um ano tem quantos meses? Tem um total de 12 meses. Assim, nós trabalhamos com apenas uma unidade, mês junto com mês. Assim, não misturamos as unidades e não há erro nos cálculos. Vamos agora calcular quanto de juros nós temos em cada um dos meses que pagar para este banco. Como a taxa é de 1% ao mês, no primeiro mês nós emprestamos um total de R$10.000. E agora nós devemos fazer o cálculo da porcentagem sobre este valor de 10.000. 1% é 1 sobre 100. 1%. 1 sobre 100. Agora podemos simplificar estes zeros que aparecem tanto no numerador quanto no denominador, parte de cima e parte de baixo desta fração, e determinar o valor total. 100 vezes 1 é um total de R$100. O que significa este R$100? Já no primeiro mês, nós devemos pagar ao banco juros de R$100 aplicado sobre aquele 10.000. No segundo mês, qual será a quantidade que teremos que pagar? Em uma situação hipotética de juros simples, é sempre sobre a quantidade inicial. Como nós emprestamos inicialmente R$10.000, nós vamos analisar mês a mês sobre o R$10.000. Então a quantidade no próximo mês será o mesmo cálculo. Nós vamos ter novamente R$100 para pagar de juros a esta instituição financeira. Como um ano tem 12 meses e cada mês nós vamos pagar um total de R$100, no decorrer de um ano nós temos 12 meses de R$100, o que dá um total de R$1.200 de juros. Vamos analisar a mesma situação agora utilizando uma calculadora. A primeira coisa que nós devemos fazer é transformar esta taxa que está em porcentagem em um número que é decimal. Como faremos isso utilizando a calculadora? É só lembrar que porcento é uma divisão por 100. Como nós temos 1%, é 1 dividido por 100. Fazendo esta divisão, nós vamos encontrar o valor 0,01, que aparece aqui no visor da calculadora. Vamos salvar este valor escrevendo ele no papel. 0,01. O que devemos fazer agora é a multiplicação dos valores 10.000 inicial pela taxa pelo tempo. Então nós vamos multiplicar este capital do empréstimo pela taxa, que aqui vamos numerar de I, pelo tempo que vai ser decorrido estes juros, tempo T. Fazendo esta multiplicação na calculadora, vamos ter 10.000, o valor inicial, que multiplica esta taxa, 0,01, que multiplica o tempo total, 12. Fazendo esta multiplicação, nós vamos chegar no mesmo valor encontrado antes de maneira teórica, de maneira escrita. Agora, com a utilização da calculadora, chegamos também em R$1.200 de juros sobre este valor inicial. Neste exemplo, nós percebemos que o banco teve um lucro de R$1.200. Como assim um lucro? Você emprestou 10.000, mas você terá que pagar, além destes 10.000 que emprestou,
esta quantia de juros de 1.200. Então é uma soma de 10.000 com 1.200. Você vai pagar ao banco um total de R$ 11.200 devido àquele empréstimo, isso no total de apenas um ano. Quando quisermos saber diretamente qual é o valor final de juros, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. Esses juros é igual ao capital que multiplica aquela taxa e, lembrando que essa taxa deve ser necessariamente em decimal, que multiplica o tempo. Cuidado novamente com o tempo, que ele deve estar relacionado à taxa. Se estiver uma taxa mensal, o tempo tem que ser em meses. Se tiver uma taxa anual, o tempo deve estar em anos. Sendo o C o capital investido ou emprestado logo no início. Muito cuidado aqui, que nós analisamos uma situação de juros simples. Em uma situação de juros compostos, que é a situação real dos bancos do nosso país, eles fazem empréstimos sobre juros compostos. A diferença é que não será sempre sobre o primeiro mês. Nós vamos mês a mês analisar qual é os juros. Por isso que se cria aquela bola de neve. Se você não consegue pagar os juros no primeiro mês, no próximo já terá um acúmulo de juros e assim vai crescendo, crescendo, até chegar uma hora que não tem mais controle. Hoje nós estudamos os juros simples, que é uma das maneiras que raramente é aplicado no nosso mercado financeiro, mas que também visa o lucro dos investimentos e empréstimos. Um grande abraço e até a próxima aula!